Olá para você que acompanha o Vinologia. Em dezembro acontece uma das datas comemorativas mais aguardadas do ano, o Natal, onde a família se reúne para comer vários tipos de comida e beber vinho. Será? É uma das épocas mais quentes do ano no Brasil. Como é que eu faço para conseguir apreciar um vinho durante a ceia de Natal? Quais são as melhores opções? Que opções harmonizam melhor com a minha ceia de Natal? O que eu devo levar? O que eu devo comprar para curtir o Natal com a minha família? Quer saber? Espera a vinheta aí que eu volto com uma surpresa para você. Ceia de Natal tem o quê? Muita comida, das mais variadas possíveis. Essa comida vai depender muito da tradição da família, da região onde ela está no Brasil. Então você tem várias variações e vários sabores diferentes nessa ceia de Natal. E como eu consigo combinar os vinhos com a maioria dos pratos aí que a gente tem na ceia de Natal? Vamos considerar algumas comidas aqui que são básicas para a gente começar a pensar em que tipo de vinho a gente vai harmonizar. Primeira coisa, no Natal tem muito, a maioria das receitas na maioria das regiões brasileiras são com frango. Então você tem o peru de Natal ou o chester de Natal, que nada mais é do que uma ave, é um frango. Você também tem o tender, né, que é aquela forma esférica ali, que na maioria das vezes é quase um presunto ali, né? Alguma coisa próxima de um presunto. E aí você tem, fora essas duas partes aí, você tem o porco também, o lombo e etc. São a maioria das comidas que você encontra em todas as ceias. E existem algumas variações, tem gente que vai ali para uma carne vermelha, uma carne assada e etc. Mas considerando que a ceia de Natal, ela é sempre... A maioria das comidas ali estão em torno do frango e carnes brancas. O mais versátil, o vinho mais versátil para você ter na sua ceia de Natal é um rosé. Por quê? Porque ele vai combinar com a maioria das comidas da ceia de Natal. Essa opção aqui, inclusive, Ravanal, é um vinho chileno. Um vinho desse aqui deve estar em média de preço de mercado, mais ou menos aí de 25 a 50 reais, dependendo da região onde você mora. Esse vinho aqui tem uma distribuição muito grande no Brasil, então não é um vinho difícil de encontrar. Ele é um rosé de Merlot com Syrah. Não são uvas muito estruturadas que fazem vinhos muito pesados. Significa que ele é um rosé um pouco mais leve, um pouco mais versátil. Esse rosé vai combinar com a maioria das comidas mais comuns em uma ceia de Natal nas regiões aí brasileiras. Mas eu não gosto muito de rosé, não é um vinho que eu consumo normalmente. Qual é a outra opção? Uma outra opção é você ter, obviamente, aqui um vinho branco, que esse vinho aqui é Casa Silva, esse 3 medalhas, Santa Rita, Vinícola Santa Rita, é um vinho Chardonnay, facilmente encontrado na maioria dos supermercados também, e é um vinho na média de preço do Ravanal Rosé que eu acabei de falar. O Ravanal também tem uma versão de vinho branco, mas essa versão, por ser um Chardonnay, é um vinho que ele vai harmonizar melhor com a maioria das carnes aí, principalmente aves e carne de porco, que você vai ter na sua ceia. Então, opte por um Chardonnay e não por um Sauvignon Blanc. O Ravanal tem uma opção de Sauvignon Blanc, aqui é uma opção de Chardonnay que você facilmente consegue combinar com a maioria das comidas aí da sua ceia de Natal. Mas eu prefiro uma coisa um pouco mais refrescante, um pouco mais leve, talvez um espumante. O espumante, ele vai ser mais complicado de você harmonizar com a maioria das comidas, porque fazer, né, a ceia inteira, entrada, prato principal e sobremesa, bebendo espumante, talvez ele não seja tão versátil quanto esse branco e o rosé que eu apresentei. Uma excelente opção, inclusive que acabou de ser
aqui eu acabei de gravar junto com a produção um outro vídeo que já deve estar no ar, inclusive, é o Casal Garcia. É um vinho branco, neste caso aqui, né? Um vinho feito com uvas brancas, é um vinho branco, e ele é levemente frisante, mas ele não deixa de ter a maioria das características de um vinho branco. Então você quer um branco mais leve, um branco com um teor alcoólico mais leve, um pouquinho do frisante, que você sente saudade do espumante, leve aqui o Casal Garcia, que você vai estar muito bem atendido. Mas não, olha, minha família ela opta por uma ceia que tem aqui carnes, né, vermelhas, uma comida um pouco mais pesada, eu queria aqui um tinto. O ideal é que você tenha um tinto aí, uma leveza um pouco mais, não seja um tinto muito encorpado, porque, como eu disse, na maioria das regiões do Brasil, essa época do ano é quente, então tem uma opção aqui que ela é um 60% Cabernet Sauvignon, 40% Carmenère, que é o Dom Jorge Gais, também da família Gais. Ele é encontrado na maioria dos supermercados aqui do Brasil, mas o vinho tinto tem uma variação aqui, olha, tem uma variação exponencial de vinhos que você pode levar para sua ceia. Quais são os vinhos que você deveria optar para levar para sua ceia, para ele não ser um vinho muito encorpado, que você for, por exemplo, comer uma carne de porco ou uma ave, ele não ultrapassar muito e harmonizar melhor o sabor. Pinot Noir, pode optar por um Pinot Noir, que ele vai pegar ali melhor com essas carnes. Se tiver carne vermelha, essa opção aqui é perfeita. Você pode optar também por um Merlot, inclusive brasileiro, tem aqui uma graduação alcoólica muito interessante, um corpo médio onde você consegue fazer a harmonização melhor com carne vermelha. Não vai para um 100% Cabernet Sauvignon, não vai para o Malbec, não vai para o Taná, são vinhos muito encorpados, a não ser que você coma muita carne vermelha na tua ceia de Natal, vai para vinhos um pouco mais leves. Eu apresentei aqui uma opção no meio do caminho, obviamente iniciando no Pinot Noir, terminando no Cabernet Sauvignon no máximo. Acima disso, você já provavelmente vai ter uma experiência pior. E dois tipos de vinhos que não podem faltar na sua ceia de Natal para você acompanhar aí as delícias doces que tem no Natal, a rabanada, bolo, enfim, o que a sua família optar por fazer, que são o vinho do Porto. Essa opção aqui também não é uma opção cara, tá em média aí, esse Ferreira tá em média aí uns 45, 50 reais, foi mais ou menos o que eu paguei. É aqui um vinho do Porto para você terminar a sua ceia de Natal, vai harmonizar muito bem com tudo que for doce. Terminou a ceia com o rosé, com o branco, com o tinto ou com o vinho verde aqui, o Casal Garcia que eu acabei de apresentar, vai para o Porto para a sobremesa, ele harmoniza com 90% de tudo que você vai comer na tua ceia de Natal. Esse cara aqui funciona muito bem. Essa aqui é uma indicação, eu gosto muito desse Porto, é um Porto de excelente custo-benefício, é um preço bom e um vinho muito bem feito, muito bem estruturado, mas você pode optar aí por qualquer Porto que você achar no mercado, a variação é pequena aí nessa média de preço de mais ou menos 40 reais a 80 reais, a variação do Porto é muito pequena. Ou você pode optar também por um vinho licoroso, que é um vinho de sobremesa. Este vinho aqui, inclusive, é um vinho brasileiro, excelente qualidade. Não é um vinho fácil de se achar em supermercados, muito pelo contrário, essa produção aqui é muito pequena. Era o único brasileiro que eu tinha aqui, então eu decidi exemplificar o vinho de sobremesa aqui com esse vinho. Mas vinho de sobremesa é facilmente também encontrado em qualquer supermercado, tem uma seção sempre que tem vinho do Porto e vinho de sobremesa, ele vai substituir o Porto, você não precisa dos dois, ou você vai no Porto ou você vai no sobremesa para harmonizar ali com a maioria das sobremesas na sua ceia. Se quiser ter os dois, maravilha, você pode colocar o Porto e o vinho de sobremesa para harmonizar ali com a rabanada, enfim, com alguma receita especial da sua família. Importante, uma ceia deveria ter todos esses tipos de vinho? Não, facilita a sua vida.
de acordo com as comidas que você sabe, os pratos que serão servidos na sua ceia, que você já mais ou menos sabe ali o que vai acontecer, leva ou opte por um tipo de vinho só para você ter ali aquela consistência durante toda a ceia. Um vinho tranquilo aqui, seco, né, como a gente fala. Então, um vinho como um rosé ou branco, por exemplo, e uma opção doce, que é o porto ou o vinho de sobremesa. Olha, eu não vou fazer em casa, eu vou na casa de alguns amigos. O que eu deveria levar? Melhor opção, rosé. Vai de rosé. É o que mais vai ser versátil com a maioria das comidas que você está encontrando ali na ceia. Vai de rosé e vai de vinho do Porto. É o mais fácil de você combinar com o que vai ter na mesa.